Bem avisado. Where are you going, Leon? Resident Evil. Desde que o R4 foi lançado, a identidade do Mecador permanece como um dos maiores mistérios do jogo. What are you selling? Are you picking up the pizza? E tem gente que literalmente passou mal de tanto pesquisar, indo atrás de informações sobre esse cara aqui, ó. E nada. Oh. Porém, depois que o R4 Remake foi lançado, algumas peças se encaixaram. E eu venho escrevendo uma teoria... 09 mandou uma mensagem pelo Pix. Pela Mia. Lerdão do caralho, pra tu poder fazer publicidade na internet pra empresas grandes tem que ter CNPJ com uma CNA, é de 7.319 a 099, ou seja, tem que criar um CNPJ, dinheiro bom, mas paga imposto. Interessante. E bizonha sobre ele aqui, que na minha cabeça faz muito sentido, cara. E o que eu pensei, mano? E que até mesmo revela a lore desse personagem mascarado, que ninguém sabe como é o seu rosto. Tomara que não seja igual do Dream. Sigmax13 mandou uma mensagem pelo Pix. Ei, Renan Play, tua live tá muito top. Tô curtindo demais, mano. Continue assim. Tamo junto, meu bruxo. Né, cara? Obrigadão. Te voy a hacer picadillo. Un forastero! Un forastero! Caso você tenha sido engolido por uma baleia igual Jonas e não sabe nada sobre o jogo, o Mercador é basicamente um NPC que fornece armamentos e recursos um tanto interessante, digamos assim. O cara literalmente pode iniciar uma guerra com isso aqui. Ele tem os olhos vermelhos durante a noite, o que significa que, assim como o Leon e os ganados, ele está infectado com os Las Plagas. E essa é a explicação do porquê ele não é atacado por outros infectados. O seu ponto ali de camelô, onde ele vende as paradas, é sinalizado por uma luz azul ou roxa. E ao ver esse personagem, nos sentimos até mais seguros, pois tem uma musiquinha relaxante ali e dá vontade de ficar lá pra sempre, cara. Muitas teorias burraldas surgiram para explicar a origem desse NPC. Uma delas é que ele seria só um mecanismo de jogo e nada mais. Só estaria ali para te oferecer armamentos e é isso. Ou que o Leon estaria alucinando por conta dos Las Plagas. Mas já adianto, nenhuma dessas teorias faz sentido. Não faz sentido! Principalmente a primeira, pois no Resident Evil 6 o próprio Leon faz uma referência ao Mercador, meio que confirmando que ele realmente existiu e não era uma simples mecânica de gameplay. Porra, isso que eu ia falar, mano. E literalmente isso que eu ia falar. Pô, será que é tipo... Porque assim, se você ver nas cutscenes, o Leon só tá de pistola. Ele nunca usou outra arma a não ser pistola e a bazuca do final. A lore é essa, tá ligado? É a mecânica do jogo que te dá outras armas, mas assim... Pela cutscene, tu só usou pistola. Sigmax13 mandou uma mensagem pelo Pix. Mandei mensagem errado. Ia pedir pra você reagir a esse vídeo que eu redublei. Se puder dar uma moral... Não é live de react não, mano. É só outro dia. Só vou ver isso aqui. E não era uma simples mecânica de gameplay. Além de que o Duke no R8 também faz uma referência a ele, como se os dois até mesmo tivessem sido amigos em algum momento. O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso. A Tava gosta de dar bunda em cavalo. Ela conhece os moleques. Oh, estranha. Vai comprar o quê? Que lugar pra montar uma loja. Estranho. E olha o que veio aqui. E tem aquela também que fala que ele usa lentes de contato vermelhas à noite pra enganar os ganados. Mano, quem formulou essa teoria? Mas enfim, como a maioria sabe, o R4 foi feito às pressas pela Capcom. Por conta disso, muitos detalhes ficaram faltando. E eu acredito que um deles foi contar a história desse personagem misterioso. A expressa não foi, não. Esse jogo foi refeito umas 4 vezes. Já tava tudo pronto. Dragonite Só mandou teve que uma trocar mensagem várias pelo coisas Pix. por causa que o PS4... Você não tem vontade de ter videogame não outras que suportava. Deda, maior e mais forte? Você poderia ser um líder anti-cancelamento.
Seus inscritos literalmente fariam loucuras com suas ordens. Meu nobre, 2 moleques do grupo antigo do canal, foi denunciado. Tá aí pagando um dinheiro maneiro para Ministério Público. Imagina a esquideda, mano. Então, assim, eu acho que a esquideda só existe até hoje porque algum dos moleques falaram, eu ouvi por alto que algum dos moleques é da Federal. Eu ouvi por alto essa parada. E eu acredito, porque ainda não foi de base. Porra, o meu grupo, a única coisa que o moleque falou era na zoeira, tipo, falou que o moleque era nordestino preto. Fudeu. Curioso. O que será que ele esconde debaixo dos panos? Qual o seu verdadeiro rosto? E o mais importante, por que ele ajuda o Leon se ele está infectado? Se eu tirar a calcinha, será que é rosa ou é amarelinha ou é vermelha? Bom, eu acho que a maioria não entendeu, mas existe sim uma história para o Mercador. E o remake ajuda a complementá-la. E vou dar um spoiler aqui. O Mercador é o avô do Louis. Eu sei que é meio difícil de engolir uma informação pesada assim do nada, mas eu vou explicar o porquê. Relaxa aí. Tudo começa com essa nota. Louis Serra e a terceira pessoa. O paradeiro de Serra ainda é desconhecido. Provavelmente ele esteja usando uma velha passagem secreta ensinada a ele por seu avô, que costumava a caçar na região há tempos atrás. Estou bem certo de que ele está se escondendo em algum lugar fora da nossa propriedade na floresta. Se seu avô ainda estivesse vivo, eu o usaria para encontrar Serra. Mas como ele descobriu sobre o ovo injetado em seu corpo? Interessante, né? Tanto no jogo original quanto no remake, sabemos que a vila é o local de infância do Louis e que o seu avô, que conhecia aquele lugar como a palma de sua mão por causa das caçadas, teria lhe ensinado todas as passagens secretas para ele. Seu avô então conhecia todas as passagens, né? Mas enfim, essa teoria tem um pequeno problema. A carta diz que o avô de Louis estava morto. Então, ratão. A teoria simplesmente cai por chão assim, fácil? Na verdade não, meus amigos. Essa informação ressalta ainda mais o fato de que o Mercador era sim o avô do Louis. Porque vejam bem, se o Louis nesse tempo já estava planejando se voltar contra Sadler e havia se arrependido de ter criado a amostra da plaga, com certeza ele sabia que iria ficar, digamos que, foragido na vila. Ih, rapaz. Sadler, como não é burro, certamente usaria o avô de Louis para chegar até ele. Então, a solução mais fácil que o cientista genial que ele encontrou foi forjar a morte de seu avô. E essa é a melhor explicação do porquê o Mercador usa aqueles panos. É para simplesmente não ser identificado pelos ganados e até pelos líderes do culto. Louis sabia que eles iriam atrás. Estou querendo bancar um evento de Igames e a principal atração seria todos os envolvidos no vídeo do Iceberg. Eu bancando tudo, tem chance de acontecer? Com certeza, meu nobre. Com certeza, gamer. Se tu fala antes, eu iria até de graça. Mas, mano, esses últimos 3 meses eu gastei muito com viagem, mano. Muito, muito, muito. Absurdo. Fui pro Rio de Janeiro, foi uns 1.600. Aí depois voltei, foi mais 1.000 e pouco. Aí depois eu voltei pra... Quer dizer, fui pra São Paulo também, foi mais um dinheiro. Colocava lá, comprava comida pra casa do Shapeada também. Maior grana. Depois eu voltei... Depois eu fui para o Paraguai, que foi mais uma grana, mais de 2.000. Aí depois eu fui para São Paulo, se não me engano foi 1.000 e pouco. Depois eu saí de São Paulo, voltei para cá, foi 3.600 para caralho, mano. Faz as contas aí, quanto que eu não gastei só de viagem. Só de viagem, fora do hotel, comida. Puta que pariu. Do seu avô de qualquer jeito. Ou seja, eles iriam transformar ele em um ganado, ele querendo ou não. Então, como ele foi o cientista responsável pelo Las Plagas, por que não injetar uma plaga em seu próprio avô? Ou melhor ainda, uma plaga controladora nele.
Pra quem não sabe, no E4, de uma forma bem básica, tá? Existem 3 tipos de plaga: a normal, a controladora e a plaga mestre. A normal são os ganados burraldo lá, praticamente zumbis que servem à vontade da plaga mestre. E a controladora é aquela que o seu hospedeiro a controla. Por isso o Salazar e o Krauser, eu digo o Wesker, agem como humanos normais. Isso é porque eles possuem essa plaga controladora. Isso seria genial, porque ele sairia do radar não só dos líderes do culto, mas como também dos burraldo que encheriam muito o saco dele, né? Assim, o Louis fez com que seu avô continuasse vivo e longe dos perigos de Sadler, forjando a sua morte e sendo infectado com uma plaga controladora. Genial, né, cara? Esse cara é brabo. O maluco é brabo. O fato do esconderijo original do mercador ser no meio do lago contribui ainda mais para essa teoria, pois o Del Lago o manteria protegido de qualquer perigo durante a noite. Macho que é macho não gosta de andar com frescurinha, e eu gosto que me rosco da danada da vizinha. Depois do lançamento do remake, essa teoria é complementada. Veja bem, o remake nos revela que o mercador é o maior hater do culto do Sadler. Ele chama eles de fanáticos religiosos e faz de tudo para tentar limpar a vila dessa praga, até mesmo dando recompensas para o Leon por destruir medalhões e outras coisas relacionadas ao culto, como se ele fosse um antigo morador que ainda está cuidando da vila. Em uma nota que passou meio que despercebida no remake, na minha opinião, tá? Ela reforça ainda mais essa teoria. O seu nome é O Diário do Velho, e pode ser encontrada justamente em um dos esconderijos ali do Louis. Veja bem o que ele fala. Há 3 anos, minha filha amada faleceu, logo após dar luz a um filho. Desde então, o menino cresceu consideravelmente. Ele era uma criança muito curiosa e tem uma verdadeira sede por conhecimento. Ele até tenta me seguir quando saio para caçar. Não consigo tirar os olhos dele por um segundo. Aqui, claramente, vemos um garoto saindo para caçar com seu avô. Olha só que interessante isso, cara. Sempre que andamos na floresta, ele sempre me pede para contar histórias. Ele gosta muito de Dom Quixote. Um garoto sedento por conhecimento que gosta muito de Dom Quixote. Aqui tá claro que a carta se refere a Louis e seu avô. Embora ainda seja pequeno, o menino é inteligente e observador além de sua idade. Se ele não estivesse preso aqui, ele poderia ter se tornado um estudioso. Eu fui um tolo descuidado. Eu poderia jurar que atirei direto na cabeça do lobo. E ainda assim, ele se lançou contra mim. Eu consegui voltar para a cabana, mas meu ferimento está inchado e descolorido. Eu não suporto ver os olhos preocupados do garoto. Meu corpo se move sozinho e posso ouvir vozes dentro da minha cabeça. Estou ficando louco? Não posso morrer agora e deixar o garoto para trás. Querido Deus, por favor, proteja-o. Aparentemente, o avô deste garoto morreu ou ficou louco por causa do ferimento do lobo. Porém, uma outra carta revela melhor essa história. É uma carta encontrada no sótão da casa do Bitores. Uma mensagem pelo Pix. Valeu, meu nobre. Tu já viu o tamanho que o Elaci tá? Daqui a pouco ele vai competir com você no próximo campeonato e ganhar de você só pra rir. Ganhar de mim é fácil. Difícil é perder 3 vezes consecutivas e continuar indo. Onde conta a história da família Navarro e de uma criança que morava com seu avô perto do lago. Resumindo, essa carta fala que o avô do menino estava doente depois da mordida do lobo e que ele teria, entre aspas, enlouquecido. Como os moradores da vila estavam com medo do diabo tomar conta dela, o Bitores ordenou que a casa do seu avô e do garoto fossem queimadas. Ou seja, essa carta indica que muito antes de os Las Plagas serem escavados por Sadler, esse parasita já poderia ser transmitido pela mordida do comilo. E o avô de Louis que... pelo Pix. Calvo, consegue me mandar seu número pelas TEAM pra eu conseguir resolver o reembolso do Egon Leaf contigo? Se ele conseguir eu pego o seu número com o Femboy. Eu tenho o número dele. Pô, pega com o Femboy, meu nobre. Porque é capaz de eu mandar meu número pela Steam. Aí daqui a pouco, por acidente, você vai mandar uma mensagem, meu número vai aparecer em cima. Aí vai vazar mais do que já vazaram.
supostamente era o mercador, teria enlouquecido e estava muito doente. O chefe da vila tinha medo da doença se espalhar e provavelmente mandou queimar a casa do Louis com o seu avô lá dentro. Ou seja, ratão. Então ele morreu, cara. Não faz sentido você falar que ele é o mercador. Calma aí, cara. Aqui muitos de vocês vão argumentar que o velho realmente morreu e que então Louis sumiu do vilarejo para seguir sua vida. Mas talvez isso não tenha acontecido. Por que você acha que o mercador usa roupas que escondem todo o seu corpo, incluindo uma grande capa e uma máscara, além de até mesmo luvas em seus dedos? Estaria ele fazendo igual o rei Balduíno, só que ao invés de esconder a lepra, ele escondia o seu rosto por conta das queimaduras? Cara, não seja negacionista, isso aqui faz muito sentido. Mais ou menos, eu não vou mentir. Logo depois da casa pegar fogo, Louis sumiu do vilarejo e ficou obcecado pela ciência e por experimentos com os Las Plagas. Não é à toa que ele trabalhou até mesmo com a Umbrella. Mas por que ele ficaria tão obcecado? Talvez ele soubesse que seu avô estava vivo. Mensagem pelo Pix. Olha o manobre. Quanto pra você fazer o concurso dos Correios e passar? Falaram que tá fácil, hein, rapaziada. Mas não vou fazer concurso dos Correios não, senão vou ter que ir. Aí, porra. Tá doido. Prefiro ganhar dinheiro de vocês. Qual é, pai? Em algum lugar, ainda doente com aquelas plagas. Não, queria e ser começou bombeiro. a estudá-las incessantemente para poder curá-lo. Só que a última prova de bombeiro que teve, caralho, foi em 2016 aqui. Entendeu? Vai ter uma, se não me engano, em Minas, mas porra, não quero morar em Minas, caralho. Queria aqui. Assim que lançar aqui eu vou. Mas nem sei quantos anos pode ir. Eu já tenho 28. Não sei se é até 30, 35. Essa é a única explicação de ele ter retornado à vila e feito negócios com Sadler e com os Los Iluminados. A galera fala que é por causa de dinheiro e tal, tem aqueles documentinhos. Mas pra mim isso faz muito mais sentido, cara. Se ele era tão esperto assim, por que ele ia ser manipulado tão facilmente pelo Sadler? Na minha opinião, ele achava que essa era a única maneira que existia de salvar o seu avô. Era como uma amostra da plaga controladora. Foi por isso que ele se dedicou tanto ao estudo dos parasitas. Custe o que custar, ele queria curar o seu avô e ao mesmo tempo manter ele seguro. Não apenas isso, mas o Leon observa que o laboratório do Louis está cheio de tecnologia roubada da Umbrella. Ou seja, ele realmente estava fazendo de tudo para descobrir a cura. Era como se fosse uma troca. Sadler lhe daria acesso às escavações dos Las Plagas e ele daria a Sadler a amostra e uma forma de injetá-las em seu hospedeiro. Porém, como vocês sabem, isso saiu de controle rapidamente. O que contribuiu para isso é saber que nos documentos do laboratório, Louis estava trabalhando em uma tal de espécie superior, onde era um tipo de parasita do Las Plagas que não explodiria a cabeça do seu hospedeiro e que ainda deixaria ele inteligente, e que talvez seja o mesmo que eles queriam implantar na Ashley, o que indica que o Louis pode ter sido responsável até mesmo pela criação do Nêmesis e usou esse conhecimento para criar essa espécie superior. Mas com qual intuito? Talvez para salvar o seu avô. Ou melhor ainda, ele só usou o conhecimento que tinha para retirar o parasita de seu avô, que estava doente. Como você sabe, os olhos do mercador não ficam mais vermelhos à noite, e é possível que ele não está mais infectado com Las Plagas, e usa somente as luzes azuis para se proteger deles, já que a plaga é muito sensível a esse tipo de iluminação. Eu sei, cara, é uma teoria bem conspiratória. Somando o fato que eu li esses documentos com um pouco de o pressa Games mandou R$2,01. Mané quer explicação pra tudo, tira essas teorias da bunda e faz em vídeo pra enganar brasileiro médio. Não, cara, na verdade é assim, faz sentido muita coisa aí, entendeu? Faz sentido pra caramba, eu gosto de ver essas teorias. É porque o jogo deixa muito vago, mas ele falou que é porque o jogo foi feito na pressa, na verdade não. Eu acho que foi intencional, porra. Sozinho, o Games mandou uma mensagem foi pelo extremamente Pix. intencional. Acho que todos nós, inclusive você, deveríamos fazer o concurso da guarda municipal da sua cidade quando abrisse. Imagina, um monte de retardado fardado e armado. Não, bora fazer do Detran. Botar
Bora fazer do Detran, mano. Aí a gente multa geral na rua só pra rir. O carro tá a 80 por hora numa pista... Não, tá 81 por hora na pista de 80. Aí tu bota lá que ele tava 150. Foda-se. 150 com farol queimado e pneu baixo. Só de sacanagem.